Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Viva com Propósito, um veículo de comunicação de saúde, pois saúde é o que mais importa para nós em um mundo doente. Estamos iniciando nossa jornada 10 princípios para a saúde e longevidade. E nessa jornada iremos apresentar inúmeros temas dentro dos 10 princípios, pois nós vivemos em um mundo doente. São 3 os pilares da saúde: nutrição, movimento e emocional. Discorremos os 10 princípios embasados nesses 3 pilares, pois a nossa saúde depende de boa nutrição, nossa saúde depende de movimento, exercícios, e nós vamos apresentar os grandes efeitos deletérios, os grandes problemas relacionados ao sedentarismo, a falta de exercício, portanto, consequentemente, a falta de flexibilidade. Nossa saúde depende também do emocional, nosso estado emocional. E quantas coisas temos a falar sobre emocional. Em relação ao emocional, estamos vivendo hoje as doenças que mais matam no mundo. E o fator emocional está relacionado a elas. E nosso primeiro tema para essa jornada diz respeito a doenças, pois o mundo está doente. O mundo está padecendo e nós estamos padecendo junto com o mundo. Então, nessa jornada, esse é o tema mais propício para iniciarmos, vivendo em um mundo doente. Então, 10 princípios para a saúde e longevidade. Permitam-me me apresentar. Me chamo Edson, sou fisioterapeuta, pós-graduado em dores crônicas, como tratar naturalmente e manualmente dores crônicas, e também naturopata. E temos trabalhado ao longo de 20 anos, viajando, dando palestras, seminários de saúde e longevidade. É uma jornada, de forma que muitas pessoas já foram beneficiadas com essa temática. Então, vivendo em um mundo doente, o nosso mundo ele está numa bancarrota, é uma ida sem retorno, um mundo doentio. Quando a gente fala em um mundo doente, a gente está falando que o planeta está poluído, a terra está contaminada, as águas estão contaminadas. Indústrias, carros, o ar está contaminado. Então nós estamos vivendo, imagine, como em um aquário, água suja, os peixes vivendo sem oxigenação e estão morrendo. E essa é a condição do nosso mundo, um mundo doentio, um mundo que está em choque, um mundo que está sofrendo um ataque, uma grande agressão. E nós estamos no meio dessa agressão. Nos Estados Unidos existe o Centro para o Controle das Enfermidades. E esse Centro do Controle de Enfermidades, ele traça o perfil da saúde dos norte-americanos. E eles catalogam como que está o estado de saúde ou o estado de doença das pessoas. E foi então quando, no ano 2000, catalogaram as doenças que mais matam. Conforme avança o século XXI, descobriu-se que as pessoas sofrem e morrem daquilo que se conhece como doenças degenerativas. E essas doenças crônicas degenerativas incluem doenças arteriais coronarianas, portanto, doenças cardíacas cardiovasculares, câncer, derrame ou acidente vascular cerebral, diabetes, esclerose múltipla, artrite reumatoide, portanto, doenças degenerativas. São as doenças que mais matam no mundo. Isso é nos Estados Unidos. E como será que é no Brasil? Analisando um raio-x do Brasil, saiu uma reportagem na revista Veja, pontuou-se como que está a nossa situação de saúde. Observe nossos hospitais, como eles estão.
tanto hospitais privados, principalmente hospitais públicos. Os salões dos hospitais encontram-se lotados. Não existe mais vaga nos salões dos hospitais. As pessoas ficam nos corredores, nas macas, e lá são atendidas. E como se não bastasse, quando acabam as macas, as pessoas ficam no chão, tanto nos salões como nos corredores. É um grande depósito de pessoas, doentes. E nos deparamos com um grande paradoxo da saúde. Analisemos o estado do homem quando, lá nos nossos primeiros pais, no Éden, Adão, ele tinha aproximadamente 4,5 metros a 5 metros de altura. 4,5 metros a 5 metros de altura. Adão pesava aproximadamente 1 tonelada. E o tempo passou, o homem agora tem aproximadamente 1,70 m de altura. Enquanto que Eva tinha aproximadamente 4 metros e meio, 4 a 4 metros e meio de altura, Adão 4,5 a 5 metros de altura, Eva dava no ombro de Adão. Os homens hoje em média 1,70 m. Imagine como que nós definhamos, como que nós diminuímos. Aproximadamente 6.000 anos de história em que apareceu o primeiro casal e 6.000 anos após, o homem definhou. Estima-se que Adão tinha 20 vezes mais força do que qualquer homem de hoje. Segundo uma escritora norte-americana, Ellen White, ela diz em livro Terceira Testemunhas 138 e 139, ela fala que Adão possuía força física, que era o equivalente a 20 vezes mais do que os homens de hoje. E ela diz que foram necessários, segundo ela pontua, essa autora, Ellen White, ela pontua em Conselhos sobre Educação, página 8 e 9, ela diz que foram necessários mais de 2.000 anos de delitos e de condescendência com as paixões inferiores para trazer sobre a humanidade enfermidades físicas em grande escala. E ela diz, se Adão, ao ser criado, não houvesse sido dotado de 20 vezes maior vitalidade do que os homens possuem agora, a humanidade, com seus presentes métodos de vida, que constituem uma violação às leis naturais, já estaria extinta. Impressionante! O homem possuía 20 vezes mais força física em relação aos homens de hoje, e com os nossos presentes métodos de cura, de saúde, se não fosse por esse fato de Adão ter 20 vezes mais força do que nós hoje, não mais existiríamos. Bem, de forma que lá no Gênesis, a história do Gênesis, antes do dilúvio, o homem tinha em média 600 anos de vida. Então, uma característica interessante na história pré-diluviana, na história do Gênesis, uma vida longa e uma morte curta. Os homens viviam em média 600 anos antes do dilúvio. Adão viveu 930 anos. Matusalém viveu 969 anos, de acordo com o relato bíblico do Gênesis. Em média, os antediluvianos viviam 600 anos. E sabe como que era a morte dos homens naquela época? Eles não morriam de doenças, eles não morriam de infarto cardíaco, eles não morriam de doenças coronarianas, eles não morriam de câncer, de diabetes, de acidente vascular, de depressão. Simplesmente eles deitavam, dormiam e não acordavam mais. Hoje é diferente. Hoje somos caracterizados por uma vida curta e uma morte lenta. Então aí está o paradoxo da vida. A vida antediluviana, a vida no Gênesis, era caracterizada por uma vida longa e uma morte rápida.
No pós-dilúvio, os homens já viviam em média 280 anos e hoje nós vivemos em média 70 a 80 anos. É uma vida muito curta em relação ao que o homem vivia no pré-dilúvio. Uma vida curta, porém uma morte lenta. E por que uma morte lenta? O homem vive em média de 70 a 80 anos, sendo que os últimos 10 a 20 anos são de dores, de chagas, de doenças, de sofrimento, uma morte paulatina, uma morte lenta. E aí nos deparamos com um grande paradoxo na medicina. Medicina essa caracterizada por grandes avanços tecnológicos, grandes descobertas. A medicina conseguiu descobrir o câncer em sua fase inicial. Um câncer, nós sabemos, ele evolui durante 10 a 20 anos. Quando você vem sentir a primeira dor, é porque esse câncer já está com 10 a 20 anos de existência, já é um adolescente ou um adulto, quando você vem sentir a primeira dor. Mas a medicina, em seu avanço tecnológico, proporcionou a descoberta nesse câncer em sua fase inicial. No entanto, apesar do grande avanço da medicina, observamos também um grande avanço no índice de doenças. Nunca se viu tanto avanço na área médica do que no século XXI. E também nunca se viu os tremendos avanços em novas doenças. As pessoas não são curadas. As pessoas ficam cada vez mais doentes. As pessoas ficam cada vez mais dependentes dos serviços médicos. No relato do Gênesis não existia medicina avançada, mas as pessoas não viviam doentes. No século XXI, a medicina de ponta que nós temos no mundo, mas nunca se viu pessoas tão doentes. Um altíssimo índice de doenças. O mundo está doente e cada vez mais novos vírus se fabricam, novas bactérias se fabricam. O homem está mal também. O homem está cada vez mais perverso, produzindo bactérias, produzindo vírus, para que as pessoas possam incorrer aos seus serviços médicos, aos serviços hospitalares. E você pode estar se perguntando, doutor Edson, eu acho que o senhor está equivocado. A medicina está aí para produzir saúde e não doença. Me desculpe dizer a você, mas não é esse o objetivo da medicina. O objetivo da medicina é ser perita na doença, pesquisar doenças. Não é ser perita na saúde, não é ser perita na vida. Não é esse o interesse. O interesse da medicina é trabalhar em cima das patologias, em cima das doenças. Portanto, se você quer ter saúde, você precisa ir além. Você precisa fazer novas descobertas, porque esse caminho é o caminho da doença. Esse caminho tradicional não é o caminho que vai te oferecer a saúde plena que você almeja. Nós vivemos uma cultura, a cultura ocidental. A cultura ocidental é considerada a cultura da morte. E nessa cultura da morte, algumas características, ela é baseada em uma base filosófica. E essa base filosófica está baseada em um tripé. São 3 bases filosóficas da cultura da morte. O Ocidente é chamado de cultura da morte. E por que o Ocidente é considerado cultura da morte? Sabe por quê? Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós conhecemos, nos encaminha para a morte, nos encaminha para a destruição. Nada promove a sua saúde e bem-estar. Sempre de mal a pior. Essa é a cultura da morte. A primeira base filosófica da cultura da morte é inconsciência do seu estado atual. Você não tem consciência do que é saúde. Você não tem consciência
do que você precisa fazer para ter saúde. Você não tem consciência de quando a doença começa no seu corpo. Você vive num estado de inconsciência. Inconsciência dos sinais de alerta do seu corpo. Inconsciência dos sinais de alerta para a doença. Você não sabe como se prevenir. Você não sabe as regras da saúde. Então esse é o estado de inconsciência atual. A segunda base filosófica nessa cultura da morte é você não sentir-se responsável por sua saúde. Você vive à la vontade. Você vive empurrando com a barriga. Você vive um dia após o outro, vivendo de qualquer maneira, de forma desenfreada. E quando você estiver mal, existe um serviço médico para lhe ajudar. Afinal de contas, você paga um plano de saúde muito caro, exatamente para ser servido. Ou seja, é a terceirização da saúde. Você não é responsável por sua saúde, porque existe alguém do qual você paga para ser responsável. Isso é terceirização da saúde. Você coloca nas costas de um outro profissional a responsabilidade sobre a sua saúde. Então você pode viver como quiser. E a terceira base filosófica da cultura da morte diz respeito à forma de tratamento. É uma forma de terapia simples, rápida, prática, mas que não funciona. Então, cultura da morte, ela tem uma base filosófica baseada em um tripé: inconsciência do seu estado atual, terceirizar a responsabilidade para com a sua saúde, e uma terapêutica simples, rápida, prática, mas que não funciona. Ao contrário, piora a sua saúde. De forma que nessa cultura da morte, o que você sabe sobre saúde não é suficiente para prevenir-se da doença, não é suficiente para livrá-lo da doença. É algo lastimável. Então as pessoas na atualidade têm 3 perfis. O primeiro perfil é um perfil de pessoas que vivem uma correria desenfreada na busca do pão. O segundo perfil, um grande descontrole emocional. Não tem tempo para nada. Não tem tempo nem para comer. Um grande descontrole emocional. E o terceiro perfil, a terceirização da saúde. Ela vive de forma desenfreada, de forma desordenada, não ligando para a saúde, e quando precisa, ela está pagando por um serviço e ela vai utilizar-se desse serviço. É terceirização da saúde. E aí essas pessoas caem naquelas palavras de Dalai Lama ao dizer: perguntaram ao Dalai Lama o que mais o surpreendia na humanidade, e ele respondeu: os homens, disse ele, porque perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma tal que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. É uma situação lastimável, mas essa é a plena realidade de nossos dias atuais. As pessoas vivem uma correria desenfreada. As pessoas acham que nunca vão morrer e vivem como se nunca tivessem vivido. Bem, agora vamos entrar no tópico os pilares da doença. Para que uma pessoa fique doente, obrigatoriamente, ela precisa estar exposta a esses 4 pilares, ou 5 pilares. São os pilares da doença. 5 são os pilares da doença, 4 ou 5. Primeiro pilar da doença. Quando você estiver doente, saiba, esses pilares estarão presentes. Pelo menos 4 dos 5 pilares estarão obrigatoriamente presentes para que você fique doente. Primeiro pilar:
toxicidade. Quando a gente fala em toxicidade, a gente fala em toxina, a gente fala em contaminação, a gente fala que o corpo está tóxico, ele está intoxicado, ele está sofrendo. Então, o primeiro pilar obrigatório para que uma pessoa fique doente é a presença de toxinas no corpo ou a presença de toxicidades no seu corpo. Bom, vamos ver aqui o que representa, o que significa essa toxicidade. Saiu em cadeia nacional a divulgação, isso foi no ano de... Parece-me que no ano de 2016, 2017, é um dado estatístico sobre o índice de agrotóxico que o brasileiro está consumindo. O brasileiro consome, em média, 5,2 litros de agrotóxico por ano, alertam ambientalistas. Uma reportagem que saiu na EBC, Agência Brasil, no dia 3/12/2014. E saiu no Jornal Nacional, saiu em telejornais, essa informação, 5,2 litros de agrotóxico consumimos por ano. É muita coisa. Não é à toa que as pessoas estão morrendo de câncer. Não é à toa que as pessoas estão sofrendo demais. Por que será que as pessoas estão consumindo tanto agrotóxico? De onde vem tanto agrotóxico? Simples. Das frutas, das verduras, dos grãos, das carnes. Esses agrotóxicos, eles são riquíssimos em metais pesados, alumínio, chumbo, cádmio, tantos metais pesados, e as pessoas estão contaminadas. Para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás aí, ocorreu o rompimento de uma represa, a represa de Mariana, depois a represa de Sobradinho, lá em Minas Gerais. E essas represas, elas eliminaram, jogaram no mar milhões e milhões de toneladas de metais pesados. Os peixes comem esses metais pesados e os homens comem os peixes. Eu posso lhes garantir que pelos próximos 200 anos os peixes estarão contaminados, peixes dessa costa brasileira estarão contaminados. Então, recomendo a você deixar para comer peixe só após 200 anos. Evite comer peixe antes de 200 anos, porque até lá os peixes estarão contaminados. E aí nos deparamos com os rios. O que dizer dos peixes dos rios? Os peixes dos rios também estão contaminados. Indústrias, dejetos das cidades estão contaminados. Não são de fato confiáveis. E o que dizer dos peixes de viveiros? Aí você tem que analisar. Muitos viveiros, os peixes consomem ração que tem fezes de porco. E fezes de porco é algo altamente contaminado por germes. Tem que se ter cuidado. Enfim, nós estamos sendo contaminados com metais pesados. Mas aí tem uma outra fonte de contaminação por metais pesados. Essa fonte abrange, na sua grande maioria, as mulheres. Mulheres que, por natureza, são um pouco vaidosas. E essas vaidades, na vaidade, essas mulheres pintam cabelo, pintam unhas, se maqueiam. Todos esses produtos riquíssimos em metais pesados. Como se não bastassem, utilizam os desodorantes axilares, ricos em alumínio. Desodorantes axilares, os rolões, os sprays, riquíssimos em alumínio, que é um metal pesado. Numa área axilar, e essa área axilar está próxima às mamas.
E essas mamas sofrem com nódulos, com câncer. Não é à toa que as mulheres têm tanta facilidade para câncer de mama. Toxicidade corporal. Vamos avançar. Estamos falando sobre os pilares da doença. O segundo pilar da doença é a desnutrição. Mas como assim desnutrição? Nós comemos muito bem. Nós enchemos sempre a barriga? Pois é, enchemos demais a barriga e estamos desnutridos. E sabe por que vivemos desnutridos? Porque não comemos o que o nosso corpo precisa. O nosso corpo precisa de nutrientes e os alimentos que estamos comendo não estão nutrindo o nosso corpo. Então comemos e o nosso corpo continua com fome. Nossas células continuam com fome, portanto, desnutridas, fracas. Vamos dar aí um exemplo de alimentos que gera desnutrição. Refinados. Os refinados não nutrem bem o corpo. Enlatados, empacotados, industrializados. O nosso corpo não reconhece bem esses alimentos. São alimentos, mas o nosso corpo não reconhece bem. Agora imagine uma célula tóxica, uma célula intoxicada, uma célula desnutrida. Facilmente essa célula vai entrar em disfunção. E essa disfunção é o próximo pilar da doença. Uma célula desnutrida, uma célula intoxicada, ela não vai funcionar bem. Uma vez que ela não funciona bem, ela obviamente entra em disfunção e fica suscetível a processos inflamatórios, a processos infecciosos e a processos degenerativos. Então, a degeneração é um outro pilar da doença. Primeiro, a célula fica intoxicada, desnutrida, ela entra em disfunção. Com isso, pode sofrer processos inflamatórios, infecciosos e processos degenerativos. Nos deparamos hoje com o conceito de bactérias pseudo-resistentes. As pessoas têm até medo de ficar hospitalizadas no hospital, agora essa pandemia, esse vírus aí, todo mundo com medo. O fato é que pessoas jovens têm mais resistência, pessoas idosas menos resistentes, com um sistema imunológico mais debilitado. Alguns jovens que porventura estejam com um sistema imunológico muito debilitado, esses jovens vão sofrer mais. Então nós temos que cuidar de nossa saúde para estarmos sempre resistentes, e aí estaremos resistentes a vírus, a bactérias, não importa a gravidade deles. Um outro pilar para a presença de doenças é exatamente a poluição eletromagnética. Nós somos circundados de poluentes eletromagnéticos. É o micro-ondas, antenas de Wi-Fi, antenas de rádio, antenas de TV, antenas de parabólica, torres. E nossos filhos hoje vivem vidrados, quando não na TV, no tablet ou no celular, sofrendo ondas eletromagnéticas dia e noite, vão dormir com o celular próximo à sua cabeça, na cabeceira da cama, muitas vezes coloca para carregar no quarto. Então, se você quiser minimizar os efeitos deletérios das ondas eletromagnéticas, algumas dicas para você. Primeiro, joga no lixo o seu forno micro-ondas. É um veneno, gera um alto teor cancerígeno, tem alto, essas comidas de forno micro-ondas, elas podem facilmente promover câncer no seu corpo. Então, risque, delete forno micro-ondas. Uma grande dica para você: não permita que seus filhos fiquem grudados em celular por muito tempo, é uma outra dica. Se você precisar falar ao telefone, utilize um fone de ouvido,
é melhor do que o celular ficar grudado no seu ouvido. E aí são algumas dicas para se prevenir das ondas eletromagnéticas. Uma outra dica: não deixe o celular ligado no seu quarto. Desligue o celular ou coloque ele em outro recinto na tomada. Bem, diante desse estado, nos deparamos agora com uma grande crise. Nos deparamos com as 5 doenças que hoje mais matam no mundo. O primeiro grupo de doenças é a obesidade. Nós vemos aí muita gente obesa. E é uma situação interessante, pois a gente pode perguntar por que a obesidade faz parte do grupo de doenças que mais matam no mundo. Você pode até discordar e dizer: obesidade não é uma doença? Sim, é. Dentro dos conceitos de saúde, obesidade é uma doença. Ou seja, baseado nesse conceito que pontuamos agora, onde a disfunção, a doença começa na célula, o seu corpo, diante de um quadro de obesidade ou de sobrepeso, o seu corpo está completamente alterado, completamente em disfunção. Então, uma pessoa obesa é uma pessoa extremamente ácida. E uma pessoa extremamente ácida, ela sente dor, ela inflama e ela degenera. Então, uma pessoa obesa ou uma pessoa ácida, ela vive menos e ela sofre muito nos últimos 10, 20 anos de sua vida. O segundo grupo de doenças que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares. Só perde para o quadro de obesidade. O terceiro grupo de doenças que mais mata no mundo é o câncer. O quarto, depressão. E o quinto, diabetes. O grande problema da obesidade é exatamente as gorduras viscerais. Então existe um índice tolerável de gordura visceral. Quando você ultrapassa esse índice, esse fator 10, esse grau 10, você precisa se cuidar. Senão você vai sofrer com problemas seríssimos em razão de obstrução por causa de acúmulo de gordura nas vísceras abdominais, víscera, coração e assim por diante. Aqui apresentamos alguns casos de pessoas com câncer de mama, afeta muitas mulheres jovens hoje, câncer intestinal, salientando que esse câncer ele começa 10 anos, 20 anos antes de você sentir a primeira dor. Câncer de boca para quem tem problemas de vício com cigarro, não necessariamente, mas a grande maioria com problema de cigarro. Aí um outro exemplo de câncer de mama, os homens aí, câncer de próstata. E aí um dado curioso, no Rio Grande do Sul, aí eu ouvi da voz de um médico, doutor Plínio, de Ouro Preto. O doutor Plínio falou que no Rio Grande do Sul, o índice de câncer de mama em mulheres é altíssimo. 1 em cada 13 mulheres sofrem de câncer de mama. Na faixa etária entre 45 a 60 anos de idade. Em contrapartida, na China, 1 em cada 1.300 mulheres tem câncer de mama. E qual é o problema? Porque o mesmo perfil de mulher, o mesmo grupo de mulher, lá no Rio Grande do Sul, 1 para 13 tem câncer de mama. E por que na China 1 em 1.300? Exatamente porque, segundo o relato dele, no Rio Grande do Sul, estado do sul do Brasil, as mulheres consomem muito leite, laticínios, leite, queijo e derivados. Na China não existe o consumo de leite. Da mesma forma, câncer de próstata, no Rio Grande do Sul, 1 em cada 16 homens sofrem com câncer de próstata.
Da mesma forma, câncer de próstata no Rio Grande do Sul, 1 em cada 16 homens sofre com câncer de próstata, nessa mesma faixa etária entre 45 anos a 60 anos. E na China, 1 em cada 1.600 homens sofre câncer de próstata. Mesma relação, no Rio Grande do Sul, muito consumo de leite, queijo e derivados, e na China não há consumo de queijo, leite e derivados dessa maneira, nessa extravagância com que ocorre no Rio Grande do Sul. Então aí vem uma outra dica de ouro para você. Leite, queijo e derivados está relacionado a inúmeras doenças, doenças respiratórias. Se você tem asma bronquica, se você tem crises respiratórias, pare de usar leite, queijo, derivados e açúcar, seja branco ou demerara. Se você quer prevenir um câncer ou se você já teve um câncer, pare de usar leite, queijo, derivados e açúcar. E se puder ir um pouco além, pare de usar qualquer comida animal. Então aqui nós temos um dado estatístico a respeito do diabetes. Diabetes, que é uma doença horrível, silenciosa e mutilante. Mutilante porque ela vai mutilando o seu corpo. Você vai perdendo o dedo, vai perdendo o pé, vai perdendo mão, vai perdendo braço, perna, até ficar no tronco. São 380 milhões de pessoas afetadas no mundo. 3,8 milhões de pessoas mortas por ano. 8.700 pessoas morrem por dia. Hoje, estou aqui no final do dia, já morreram aproximadamente 8.700 pessoas por diabetes. Existe o diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Estamos vivendo em um mundo doente, em que as pessoas estão doentes. Aí aqui algumas imagens de mutilações, pés, braços, cegueira. É uma doença horrível. E por fim, a doença do século. Ansiedade, estresse, que leva à depressão muitas vezes. É um quadro consequente de carências nutricionais, toxicidades, carências de vitaminas, carências de minerais. Então, uma pessoa depressiva, por exemplo, ela tem carências de minerais, ela tem carência de vitaminas, ela tem carências de ácidos graxos. Então, por exemplo, carência de vitamina do complexo B, principalmente B3, carência da vitamina D3, carência de ácidos graxos EPA, pessoas que têm problemas intestinais facilmente podem sofrer distúrbios mentais, como o caso da depressão. Claro, obviamente, tem muito a ver também com a sua visão de mundo. Tem pessoas que vivem angustiadas, tem pessoas que vivem pessimistas, tem pessoas que odeiam o mundo, odeiam tudo, odeiam todos. Tem pessoas que são rancorosas, então é a visão do mundo, é o conjunto de crenças que essas pessoas têm e que precisa mudar. Precisa ser feito um trabalho mental nessas pessoas. Então nossa mente é uma grande incógnita. As pessoas vivem estressadas e não importa qual doença você tenha, a solução sempre é simples, prática, rápida, mas que não funciona, porque alcança tão somente os sintomas. E as pessoas vivem drogadas, vivem usando remédio para tudo, não esperam nem ir ao médico, já se automedicam. E assim, vivemos uma geração dos ansiolíticos, uma geração dos antidepressivos, uma geração dos soníferos. Augusto Cury diz que a humanidade está adoecendo rápido e coletivamente. 1 em cada 2 pessoas, cedo ou tarde, vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Então o emocional das pessoas está muitíssimo abalado. As pessoas vivem como que ilhadas.
As pessoas sentem-se desprezadas, humilhadas, sentem que não são valorizadas e não sabem o que fazer com isso. E sabe o que é pior? O que elas sentem, os reflexos dos que elas sentem atingem a coletividade. E você já deve ter ouvido algum relato de uma pessoa que entrou num cinema, entrou num shopping e meteu metralhadora em todo mundo. Então, os problemas mentais, emocionais das pessoas afetam a coletividade, de forma que é nossa responsabilidade orientar você. Como gerenciar as emoções? Como melhorar de um problema, de um transtorno mental? Imagine, Augusto Cury fala que 1 em cada 2 pessoas, mais cedo ou tarde, irá desenvolver um transtorno psiquiátrico. É 50%. É demais. Então temos que fazer alguma coisa. O fato é que o corpo ele fala. O nosso corpo ele está gritando, dando sinais e alertas de que algum problema está acontecendo. São problemas do ponto de vista ósseo-mioarticular, dores musculares, inflamações tendinosas, dores articulares, dores neurais, dores na nuca, dores de cabeça, artrose, osteoporose, hipersensibilidade de alguma víscera, o corpo falando. E isso acontece principalmente após os 35 anos de idade. Problemas hormonais, problemas de tireoide, carência de iodo, carência de hormônios da tireoide, mioma, ovário policístico, endometriose, H. pylori, problemas gastrointestinais, gastrite, úlcera, H. pylori, intestino preso, é o corpo falando. E, consequentemente, a esse intestino preso, problemas emocionais, problemas mentais. E sabe por quê? O cérebro está intimamente relacionado ao intestino. O intestino, ele é responsável em 80% pela estabilidade mental. Ele é responsável em 80% pela estabilidade, bom equilíbrio e bom funcionamento do sistema imunológico, o intestino. Eu preciso tratar bem o intestino para ter uma boa saúde física, mental, sistema imunológico, em tudo. Se eu tenho um intestino fraco, eu vou ter doenças, eu vou ter processos inflamatórios, eu vou ter um corpo ácido, eu vou ter um corpo em degeneração, em franca degeneração. E aqui observamos o intestino limpo, o intestino de uma criança. E agora o intestino sujo, uma pessoa que não cuida bem do seu intestino. Esse intestino aqui, a pessoa está com muitas fezes encrostadas no intestino. Nesse caso aqui, 15 dias sem evacuar, é uma situação que logo será cirúrgica. E essas pessoas têm problemas com sinusite, rinite, problemas alérgicos, coceiras na pele, problemas respiratórios, asma brônquica, bronquite asmática, cansaço respiratório e assim por diante, dores de cabeça, enxaqueca, são os sintomas do corpo que fala, o corpo que está gritando, o corpo que não aguenta mais. Agora está na moda os problemas hepáticos, a chamada esteatose hepática, pedras na vesícula, e as pessoas simplesmente vão lá e extraem a pedra na vesícula. Os problemas gástricos, azia, H. pylori, refluxo, e aí as pessoas fazem uso do omeprazol, o que não é bom para o sistema gastrointestinal, não é bom para a saúde, porque só vai piorar o processo da diminuição da acidez do estômago. Observamos hoje uma grande epidemia nos casos de miopia. Estima-se que em 2050, 50% da população deverá ser míope. Imagine só, 50%, então é preocupante. As pessoas
estão sofrendo de miopia, e isso tem também íntima relação com a qualidade do seu intestino. A miopia, você não enxerga para longe. Problema de ceratocone, não sei se você já viu alguém que tem ceratocone. Eu mesmo tenho um filho que tem ceratocone. O ceratocone é o seguinte, essa pessoa de tanto coçar os olhos, tem processos alérgicos, tem uma coceira muito grande nos olhos, ela vai deixando espessa a córnea. E essa córnea vai ficando afunilada, pontiaguda, semelhante a um cone, conforme você observa na imagem. E a pessoa não vai enxergar bem. E muitas vezes precisa colocar um anel para conter esses olhos, para que ele não fique mais pontiagudo. Um processo cirúrgico. Existe um tratamento natural para a miopia, existe um tratamento natural para a ceratocone, existe um tratamento natural para qualquer problema visual. Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que ter tempo para cuidar da doença. Então, se você vive uma vida desenfreada, uma vida em que não liga para a sua saúde, porque acha-se que está em plena disposição física, acha que é super-homem, nunca vai ter problema nenhum de saúde, então, em algum momento, o corpo vai gritar. Em algum momento, a saúde vai reclamar. A doença vai aparecer. Os sintomas virão. E isso está acontecendo hoje, na média, entre os 30 a 40 anos de idade. Pessoas até mais jovens estão sofrendo. Então, se você não tem tempo para cuidar da saúde, você vai ter que, obrigatoriamente, arranjar tempo para cuidar da doença. E aí nós temos alguns exemplos de processo degenerativo, como, por exemplo, hérnia de disco. Muitas pessoas sofrem com hérnia de disco, com processos degenerativos, artrose, bico de papagaio. E não importa qual seja o problema, esses problemas todos eles levam para um só lugar, para um lugar onde existem legiões de drogados, legiões de pessoas usando apenas drogas, meros paliativos, que não levam a lugar nenhum, que não resolve nada, ao contrário, apenas alivia a dor. É uma solução simples, rápida, prática, mas que nada funciona para a sua saúde. Ao contrário, piora a sua saúde. Você começa tomando um remedinho, uma droga. E essa droga tem os efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais vão te levar a usar outra droga, que também tem seus efeitos colaterais, te levando a usar outras drogas. E vai chegar um momento que você vai estar usando 5, 6, 7, 8, 10 drogas diferentes. Então não é a melhor solução. Não interessa a idade, se você consertar a fisiologia do seu corpo, o seu corpo promoverá a cura que você quer. Então não importa a idade, não importa quantos anos você tenha, se você consertar a fisiologia, se você devolver a harmonia ao seu corpo, o seu corpo irá ser restaurado. Isso está no seu corpo. Você precisa apenas conhecer isso. Infelizmente, o conhecimento que você tem de saúde não irá te livrar da doença, porque você não sabe cuidar da saúde. E você, quando está doente, sempre vai para o mesmo lugar de sempre, em que o tratamento é simples, rápido e prático, mas que não funciona. E é aqui que nós vamos te ensinar a como desenvolver a sua saúde, através de 10 princípios. E sabe por quê? Porque envelhecer é uma certeza, mas envelhecer bem é uma escolha. Eu irei envelhecer. Estou chegando a 50 anos de idade, estou agora quase com 46 anos de idade. Vou ficar velho, já estou ficando velho. Você começa a observar a minha velhice pela careca. Os cabelos já quase não existem mais. Estou envelhecendo.
Isso é uma lei da natureza. Todos nós vamos ficar velhos. Isso é uma certeza. Agora, envelhecer bem é uma escolha. É uma escolha pessoal. Saiba, ninguém vai cuidar da sua saúde para você. Você tem que ser o autor da sua saúde. Deus colocou tudo à sua disposição, só depende de você. Nessa jornada, 10 princípios para a saúde plena, nós estamos falando exatamente disso. Sabendo que envelhecer é uma certeza, nós não iremos reverter esse quadro, mas nós podemos envelhecer com qualidade de vida, podemos ficar muito melhores do que estamos hoje. E a minha função aqui será ajudá-los nesse trajeto a melhorar a sua saúde, para que você tenha mais qualidade de vida, para que você diminua seus processos inflamatórios, seus processos lesionais, suas disfunções, diminua suas dores, diminua seus processos degenerativos e viva melhor. Então, mais uma vez, eu quero convidá-los a participar do nosso canal no Telegram, Saúde e Produtividade. Vou deixar o vídeo aqui abaixo, vou deixar o telefone aqui abaixo. Você pode, se você não participa de algum grupo de WhatsApp que nós participamos, você pode mandar apenas uma mensagem no WhatsApp pedindo o link do grupo de WhatsApp para fazer parte. Nesse grupo nós vamos estar interagindo com as pessoas para tirar suas dúvidas, responder suas dúvidas, suas indagações. Se você não quiser fazer parte de nada, se inscreva em nosso canal no YouTube, Viva com Propósito, e distribua essas informações para tantas pessoas na sua família, parentes, amigos, vizinhos e outros que estão necessitadas dessa boa informação. Sucesso a todos!